Fala galera, só alegria! Quarta-feira mais uma vez, quarta-feira de alegria, quarta-feira de felicidade, quarta obviamente de quarta imobiliária. E hoje nós vamos falar de um item muitíssimo importante na avaliação de um fundo imobiliário. Hoje nós vamos falar da vacância e eu vou te contar porque é um dos itens que eu mais olho quando eu vou fazer a avaliação de um fundo imobiliário. Mas antes, roda a vinheta! Eu sou o Leonardo Félix, do Guia do Investidor Iniciante, e antes de começar, como de costume, eu vou pedir para você parar um pouquinho, se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho. Afinal, toda quarta-feira a gente fala de fundos imobiliários e agora a gente vai começar a aprofundar a discussão aqui, meu jovem. Sem mais delongas, hoje eu vou falar da vacância e também da taxa de ocupação. A vacância nada mais é do que a porcentagem do imóvel do fundo que está vago, ou seja, que está sem ninguém ali alugando. Isso significa que, se você tem um fundo imobiliário que tem um shopping com 10 lojas e uma dessas lojas está vaga, ou seja, ninguém está alugando, isso quer dizer que das 10, uma está vaga, ou seja, você tem uma vacância de 10%. A vacância, então, que é esta taxa do imóvel ali que está sem alugar, te mostra quantos por cento do imóvel não está gerando renda. E isso é muito importante, por quê? Porque quando você investe em imóveis, você quer que esse negócio fique alugado para você ganhar dividendos. E quanto maior a vacância, significa dizer que maior parte do seu imóvel está desalugado, sem ninguém lá te pagando aluguel. O que significa que menor será o dividendo, os proventos que são pagos mensalmente por esse fundo. Outra coisa interessantíssima da vacância também é que existem basicamente no mercado dois tipos de fundos. Tem alguns fundos que são resilientes à vacância, enquanto outros não são resilientes à vacância. E o que significa isso? Significa que nos momentos de crise imobiliária, que vira e mexe acontece aqui no Brasil, e onde os imóveis começam a ficar muito tempo vagos e muitos imóveis perdem ali os seus inquilinos, tem alguns fundos, os fundos que são resilientes, eles conseguem segurar os inquilinos, ou baixando o aluguel, ou flexibilizando o pagamento, ou até mesmo só naquela conversa marota, num cafezinho, ele falando, não, inquilino, não saia daqui, fique aqui, por favor. Estes fundos são muito bons por quê, meu jovem? Porque quando chegar uma crise e não dá pra gente prever a crise com tanta exatidão, estes fundos vão conseguir segurar os inquilinos. Então é estes fundos que vão garantir a sua renda. Porém, contudo, entretanto, não é tão fácil achar esses fundos. Exige muita análise e conhecer muito bem os ativos. Portanto, o interessante é você olhar o histórico da vacância dos fundos. Ou seja, você vai até o Funds Explorer, que eu já mostrei aqui no canal e vou deixar o link aqui deste vídeo maravilhoso que eu falei do Funds Explorer nos comentários. Você vai lá no Funds Explorer e olha o histórico de vacância deste fundo. Por que você vai fazer isso? Porque você vai conseguir ver, comparando vários fundos, quais fundos imobiliários não têm uma taxa de vacância tão alta quando todos os outros começaram a subir absurdamente. E como você pode fazer isso? Você pode pegar 5 fundos imobiliários e olhar ali um histórico de uns 5 anos. Você vai perceber que a taxa de vacância, ou seja, o momento que os imóveis ficam vagos, são meio que iguais para todos. Quando o mercado imobiliário está meio em crise, todos eles começam a ficar vagos. Quando todos eles começam a ficar vagos juntos, isso quer dizer que é um momento de crise imobiliária. E você vai reparar que alguns fundos imobiliários conseguem, apesar de, óbvio, subir um pouco a taxa de vacância, não chega em patamares tão altos. Um bom exemplo disso é se nós voltarmos lá para 2017, onde a maioria dos fundos estavam com uma taxa de vacância relativamente alta. Uma média de mercado de 25%. Meu Deus do céu, alto, exatamente. Uma média alta naquele momento. E alguns fundos como o HGJH11, naquela época estavam com uma taxa média de vacância de 12%, ou seja, metade da média de mercado. Isso significa que este fundo, naquela época, foi um fundo resiliente a esta vacância. Ou seja, nessa época onde vários dos fundos imobiliários reduziram um pouco seus proventos porque alguns dos imóveis ficaram vacantes, este fundo maravilhoso continuou pagando bons proventos. E esse é o tipo de fundo que você tem que procurar para ter na sua carteira. Tem que ter sua carteira 100% alocada em fundos resilientes? Não, meu jovenzinho, porque tem que lembrar que na maior parte do tempo os fundos não ficam em crise, o mercado imobiliário não está em crise e geralmente esses fundos resilientes, eles acabam também não tendo um crescimento de proventos tão grande, então é bom você equilibrar sua carteira. Eu já falei da importância aqui da diversificação em carteira e vou deixar também no comentário, certíssimo? E para concluir esse vídeo,
Temos também a taxa de ocupação, que é o oposto da taxa de vacância. A taxa de ocupação é quantos por cento dos imóveis que estão ali dentro do seu fundo imobiliário que estão alugados. Então, a taxa de vacância é quantos por cento está desalugado, a taxa de ocupação é quantos por cento está alugado. O importante você saber é que você quer sempre uma taxa de vacância pequenininha e você quer sempre uma taxa de ocupação alta. Um outro ponto importantíssimo é que depende do site que você consultar para analisar seu fundo imobiliário. Alguns vão ter a taxa de ocupação, outros a taxa de vacância, outros os dois, certíssimo? No Fundo Explorer você encontra os dois. E eu gosto de analisar sempre a taxa de vacância, certíssimo? Lembrando que um ponto importante para você analisar, e aqui vem a nossa dica final especial, é legal você analisar o histórico do fundo que você tem desejo de comprar, que você gostou, que você conhece, que você já viu os imóveis, se você foi num shopping, viu aquele shopping maravilhoso, quer investir naquele shopping, quer investir no fundo imobiliário que detém aquele shopping. Antes de você fazer isso, é legal você olhar o histórico de vacância desse shopping, meu jovem. Por que isso é importante? Porque alguns shoppings, principalmente aqui em São Paulo, têm uma taxa de vacância não muito alta ou mais frequente. Então o pagamento de dividendos fica galopando. Tem mês que está 100% das lojas ocupadas, tem mês que está 95%, tem mês que está 97% e você nunca consegue ter um rendimento tão frequente. Óbvio, se você tem um fundo que gira ali em torno de 95%, 97%, 100%, isso não é problema. Mas tem fundos que chegam a 50% num mês, 100% no outro, 20% no outro, e essa variação é péssima para o investidor de fundos imobiliários, certíssimo? Você tem que procurar fundos que a vacância é constante e baixinha ou que ela venha diminuindo. Isso é uma maravilha dentro de um fundo. Agora, se você olha o histórico de vacância de um fundo imobiliário e a vacância só aumenta, cuidado, meu jovem. Isso significa que os inquilinos não estão gostando dos ativos, dos imóveis que estão dentro desse fundo. E a tendência com o passar dos anos é que esses ativos fiquem cada vez piores, estão ficando cada vez mais velhos, certíssimo? Se você encontrar um fundo imobiliário que você gosta muito dos ativos ali que estão ali dentro, porém, contudo, entretanto, no mês a mês a vacância só aumenta, olhe com cuidado os relatórios desse fundo para você saber o porquê raio isso está acontecendo. Às vezes o gestor te explica, não é nada tão preocupante, pode ser uma reforma no imóvel e aí é normal a vacância ficar um pouco mais alta. Se vocês gostarem de saber o que é vacância, se vocês ficaram com alguma dúvida de como analisar a vacância, do que é vacância, comenta aqui embaixo, deixa seu like também, certíssimo? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e tchau!